Meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nesse horário, das 5h30, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6, das manifestações visuais. Hoje, nós vamos estudar o item 113, na letra B de bola, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, agradecendo a oportunidade que esses espíritos nos concedem de estarmos todos aqui reunidos, mais uma vez, estudando, aprendendo, procurando melhorar cada vez mais. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, graças a Deus. Então, vamos começar aqui o nosso estudo. Hoje é 27 de junho de 2025, né? Item 113, B de bola. Poder-se-ão, pergunta de Kardec, considerar como aparição as figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Os espíritos respondem: desde que os sentidos entram em torpor, aquele, né, você fica ali meio balançado, né? Vai que vai dormir, que não vai, fica naquele torpor, o espírito se desprende e pode ver longe ou perto aquilo que não lhe seria possível ver com os olhos. Então, quando você deita, né, ainda não dormiu totalmente, você ainda está escutando os barulhos dos carros passando na rua, mas está sentindo que aquele barulho está ficando cada vez mais distante, e você, o pessoal diz assim, o pessoal do interior diz assim, você fica naquela leseira, né? O pessoal do interior diz assim, você fica naquela leseira ali, de olhos fechados. Então, esse torpor, né? Ele diz que aí o espírito, né, começa a se desdobrar, a se libertar. Muito frequentemente, tais imagens são visões, mas também podem ser efeito das impressões que a vista de certos objetos deixou do cérebro. De repente, você viu alguma coisa que te encantou. De repente, você foi numa loja, né? Viu um objeto que você achou, ai, que coisa linda, aquilo te impressionou. Ele diz aqui, pode ser isso, que lhes conserva os vestígios, como conserva dos sons. Desprendido o espírito, vê do seu próprio cérebro as impressões que aí se fixaram, como uma chapa daguerreótipica, que é Daguerre, que foi aquele que criou, né, essa chapa para tirar fotografia. Isso que eles chamam de chapa daguerreótipica. Era assim o termo que usava, porque o autor, o inventor, foi Daguerre, né? A variedade e o baralhamento das impressões formam os conjuntos estranhos e fugidios, que se apagam quase imediatamente, ainda que se faça os maiores esforços para retê-los. A uma causa idêntica se devem atribuir certas aparições fantásticas, que nada têm de reais, que muitas vezes se produzem durante uma enfermidade. Então, às vezes, a pessoa, quando está enferma, né, ela tem, assim, vê coisas, imagina coisas, fala, tem delírios, às vezes, por efeito da febre, né? Às vezes a pessoa pode ter delírios por causa da febre. Então, de repente, a pessoa fala coisa, diz que está vendo coisas que, na realidade, não estão acontecendo. São visões, são impressões. É corrente ser a memória o resultado das impressões que o cérebro conserva. Mas por que singular fenômeno essas impressões tão variadas, tão múltiplas, não se confundem? Mistério impenetrável, porém, não mais estranhável do que o das ondulações sonoras que se cruzam no ar, e que, no entanto, se conservam distintas. Que as ondas eletromagnéticas estão aqui, cruzando em nossa frente, em
do nosso redor, né? Se tivéssemos óculos especiais agora, nós veríamos essas ondas, ondas de rádio, ondas de TV, ondas de celular, né? Elas estão aí, se cruzando no ar sem se confundirem. A onda de rádio não se mistura com a onda de televisão e atrapalha a televisão atrapalha o rádio. Elas estão por aqui, se cruzando, mas cada uma continua a ser o que é. Elas não se anulam. No cérebro cérebro saudável e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, elas se apagam e confundem. Daí a perda da memória ou confusão das ideias. Às vezes a gente sofre um acidente. Eu, por exemplo, sofri um acidente na beira da piscina, onde eu levei um escorregão e bati com a cabeça. E tive convulsão. Fui levado para o hospital, foi feita tomografia. Eu perdi a lembrança do fato. A única coisa que eu me lembro é que alguns minutos antes do fato eu não lembro nada, graças a Deus. Eu estava conversando com as amigas e vi um corte ali. Quando eu despertei, voltei a mim, eu estava sentada numa varanda, enrolada numa toalha, suja de sangue. Mas eu ainda não tinha noção do que estava acontecendo. Eu estava meia. Aí meu sobrinho me levantou e disse: Tia, vamos para o carro. Eu não entendia por quê. Ele me botou dentro do carro e ainda pensei assim: nossa, por que esse pessoal está me levando embora? Mas eu não. Eu estava toda suja de sangue. Mas eu não conseguia atinar o que estava acontecendo. Eu só percebi meu sobrinho me levando para o carro e dizendo para mim: Tia, vamos para o carro. Eu disse assim: por que está me levando embora? Aí, quando eu estava dentro do carro, ele devagarzinho falou para mim: Tia, você sofreu um acidente, caiu, bateu com a cabeça. Nós vamos levar você para o hospital, para o Lourenço Jorge, onde você vai fazer uma tomografia. Aí eu disse: tá, mas assim, meia bobada. Mas eu não me lembro. O que, que o pessoal me contou? Que eu estava sentada conversando com eles, estava um dia de muito calor, estava na beira da piscina. De repente, eu disse para a pessoa assim: vou tomar um banho de chuveiro. Saí de onde eu estava, andei um pouquinho, subi 3 degraus, tomei um banho de chuveiro. Quando eu estava voltando, saindo do chuveiro, eu escorreguei no chão, na pedra do chão. Caí e bati com a cabeça do chão. Aí foi quando eu comecei a ter convulsão, virei os olhos, aquela coisa toda, vomitar aquela coisa toda. Eu não lembro nada disso. Eu lembro de estar sentado conversando com o pessoal. E isso passou praticamente uns 15, 20 minutos. E depois despertar assim. Quando eu fui para o médico, conversei com o médico, falei, lembra? Ele falou assim: a senhora não vai lembrar. Por quê? Porque houve uma perda de memória nesse período. A senhora vai ficar com amnésia desse fato. Esse fato se apagou. Devido à pancada, como aquela coisa toda, se apagou. Essa lacuna, esse espaço que a senhora sai, sobe degrau, cai, nada disso a senhora vai lembrar. A senhora perdeu essa memória. E eu perdi. Eu tive essa amnésia, eu até agradeço. Eu tenho essa amnésia. Isso se apagou no meu cérebro. Por quê? Não sei. A médica falou: como não sei? Talvez apagar. Eu sei que esse tempo se perdeu na sua memória. Pode ser que um dia volte, mas muito difícil voltar. Então, o que ele diz aqui, né? Num cérebro saudável e bem organizado, essas impressões se revelam nítidas e precisas. Num estado menos favorável, no meu caso, num estado menos favorável, um acidente. Essas lembranças se apagam, se confundem. E a perda da memória, uma confusão das ideias. No meu caso, foi perda de memória. Perdi essa memória, né? Ainda menos extraordinário parecerá isto se admitir, como se admite em frenologia, uma destinação especial a cada parte e até cada fibra do cérebro. Então, a gente sabe realmente, né? Esse livro foi escrito em 1861, mas a gente sabe realmente que cada parte do nosso cérebro tem uma destinação, né?
Um é responsável pela audição, outro pela visão, outro pelo isso, outro por aquilo. É tudo muito bem divididinho. Qualquer uma parte dessa que se afetar é um problema seríssimo, né? Aí ele continua aqui. Assim, pois, as imagens que através dos olhos vão ter ao cérebro é a visão diencefálica, lembra? Nós estudamos isso na Universidade dos Carismas. Essa é a visão diencefálica. As imagens que, através dos olhos, do nervo óptico, vão ter ao cérebro, deixam aí uma impressão, em virtude da qual uma pessoa se lembra de um quadro como se o tivera diante de si. Nunca, porém, há nisso mais do que uma questão de memória. Ora, em certos estados de emancipação, quando a gente está no estado alterado, né? A gente começa a desdobrar, a alma vê o que está no cérebro. Então, muitas vezes, quando você se emancipa, você, como espírito imortal, você dá uma olhadinha para o seu cérebro, que é um instrumento, que é uma aparelhagem, não é? Você olha para o seu cérebro, então dizer que a alma, em certos estados de emancipação, de desdobramento, a alma, somos nós, vê o que está no cérebro. Você olha o que está lá no arquivo, onde torna a encontrar aquelas imagens, sobretudo as que mais o chocaram, segundo a natureza das preocupações ou disposições de espírito. É assim que lá encontra a alma, no cérebro, de novo a impressão de de cenas religiosas, diabólicas, dramáticas, mundanas, figuras de animais esquisitos que ela viu noutra época, em pinturas ou mesmo em narrações, tão quanto também as narrativas, deixam impressões. Porque quando você desencarna, toda a sua memória vai com você, não é? O corpo fica ali, sem as suas memórias, que você não perde. Você leva com tudo que você. Quando você reencarna e ganha um corpo físico, essas memórias do corpo mental, que estão no corpo, passam para o perispírito, cérebro perispiritual, e vão para onde? O cérebro. Que agora você tem um cérebro. Elas vão para o cérebro e ficam lá no cérebro. Quando você dá um desdobramento e o corpo físico não está morto, não está morto. Se estiver morto, o que acontece? Antes da pessoa morrer, sai tudo, né? Sai tudo e volta para o espírito. Quando você encarna, fica tudo lá. Quando você desdobra, você não está morto. Você está ligado ao corpo físico pelo cordão perispiritual. É uma extensão do. A gente fala cordão de prata, mas é uma extensão do perispírito. Então, você está vendo, você olha, está tudo lá no cérebro. Você está olhando, vendo tudo o que você viu na outra vida e te impressionou. Porque essas memórias que a gente traz são memórias de outra vida. Quando a gente reencarna, quando a gente desencarna, muitas das nossas lembranças vão para o nosso inconsciente, mas algumas ficam aqui. Aquelas que você vai precisar, ou aquelas que te impressionaram, ficam aí vamos dizer assim, na periferia. Né? Então, elas se transferem para o cérebro. Quando você está desdobrado, você dá uma olhadinha e vê coisas que estão ali que nessa vida você não viu. Aí você diz assim, nossa, como é que eu posso estar me lembrando? Às vezes, até quando a gente está em casa, nem está desdobrado, né? Você nem está desdobrado, aí você dorme, tem um sonhozinho assim, meio brabo da vida. Aí você acorda assustada, nossa, como é que eu pude ver essas coisas terríveis, diabólicas? É porque estão lá no seu cérebro, de outras vidas, de outras vidas. Não aconteceram nessa vida. Aí não tem sonho que assusta a gente? Tem sonho que assusta a gente. Você diz, nossa, que sonho brabão. Aí você nem quer contar para ninguém, né? Você só diz assim, e eu tive um sonho feio essa noite. Pessoal, conta para mim, deixa para lá, esquecer. Esse é um sonho horrível.
que você teve de coisas que você fazia, mas que você apagaram. Então você dá uma desdobradinha do sono, aí você vê aquelas coisas. Aí aquilo te impressiona, você acorda dizendo que foi um sonho. Não, foi a tua visão da tua memória de fatos de outras vidas. Coisas cabeludas que você quer, não quer lembrar. Você ainda diz assim, não foi dessa vida, porque dessa vida eu não faço essas coisas, né? Mas foi de outra, foi de outra. Então ele diz aqui, né? De sorte que a alma vê realmente, né? Mas vê apenas uma imagem fotografada no cérebro. No estado normal, essas imagens são fugidias, efêmeras, porque todas as partes cerebrais funcionam livremente, ao passo que no estado de moléstia, aí quando você fica doente, há uma alteração. No estado de moléstia, o cérebro sempre está mais ou menos enfraquecido, né? Você tem aqueles delírios, você está meio abatido. Então, o cérebro está mais ou menos enfraquecido. O equilíbrio entre todos os órgãos deixa de existir, conservando somente alguns a sua atividade. Você está mais debilitado, enquanto que outros se acham, de certa forma, paralisados. Daí a permanência de determinadas imagens que as preocupações da vida exterior não as conseguem apagar, como se dá do estado normal. Essa verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Vamos sublinhar isso aí? Essa verdadeira alucinação e causa primária das ideias fixas. Então, tem imagens que você vê, que a tua alma vê no seu cérebro, imagens que ficaram gravadas, imagens que te impressionaram demais, que a alma vê, e fica impressionada com aquela imagem. Quando você desperta, você não consegue apagar aquela imagem da sua mente. Você está aqui na tua vida de relação, vai para o seu trabalho, vive a tua vida, mas vira e mexe, aquela imagem, aquela lembrança volta. E isso pode levar a pessoa a se desequilibrar. Isso pode se tornar, sim, uma verdadeira alucinação. E aí tomar uma proporção que se torne um princípio de uma monoideia. E a gente já estudou, já sabe que monoideia, que é a ideia fixa, não é uma coisa boa. A não ser que seja uma. Você tem uma ideia fixa de fazer uma coisa maravilhosa. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado, né? Então, daí começam alguns problemas. Por causa daquela espiadinha. É lógico que se isso aconteceu, há um motivo, né? Há um motivo. Continua aqui. Conforme se vê, explicamos esta anomalia por meio de uma muito conhecida lei inteiramente fisiológica, a das impressões cerebrais. Porém, preciso nos foi sempre fazer intervir a alma. Ora, se os materialistas ainda não puderam apresentar deste fenômeno uma explicação satisfatória, é porque não querem admitir a alma. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, esse pensamento não sai da minha cabeça. Às vezes acontece comigo uma coisa, não sei por que razão, às vezes, ou eu vejo alguma coisa, ou eu penso numa música, um fato, alguma coisa, eu ligo a uma música. Vira e mexe, eu fico com aquela música na minha cabeça. Às vezes eu fico com aquela música na minha cabeça uma semana. Uma semana. Vira para lá, vira aquela música. Pá, 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 pá. Eu digo, nossa, que coisa. Às vezes a música é bonita, né? Aquela coisa toda. Às vezes acontece. De repente eu escuto aquela música, eu vejo algo, uma cena de alguma coisa que me traz a lembrança daquela música e aquela música fica tocando na minha cabeça. Vira e mexe, pedaços daquela música. Pedaços daquela música. Até que eu consigo, de repente,
passa o tempo, a música se acaba. E eu fico até, eu disse, gente, por que toda hora eu estou lembrando dessa música? Toda hora eu estou lembrando dessa música. A gente não sabe por que essas coisas. Não sabe explicar por que isso acontece. Música, tudo bem, música bonita, assim, né? Mas é uma música que fica ali na minha cabeça se repetindo muitas vezes, né? Então, ele diz aqui, por isso mesmo dirão que a nossa explicação é má, pela razão de erigirmos, em princípio, o que é contestado. Então, às vezes, os cientistas dizem, a sua explicação é a explicação de o mundo dos espíritos. Isso aí é besteira. Isso é besteira. Contestar, aí eles, né, eles dizem que a nossa explicação é má pela razão de erigirmos um princípio, que é o princípio da reencarnação, princípio espiritual, que é contestado. Aí Kardec pergunta, contestado por quem? Por eles. Mas admitido pela imensa. Na realidade, é o espírito que está respondendo, né? A pergunta de Kardec. Mas admitido pela imensa maioria dos homens. Desde que houve homens da Terra, ora, a negação de alguns não pode constituir lei. Não é porque um outro contesta alguma coisa que você pode dizer que isso é lei. É boa a nossa explicação? Pergunta o espírito. Damos-la pelo que possa valer em falta de outra. E se quiserem, a título de simples hipótese, enquanto outra melhor não aparece, qual ela é? Da razão de ser de todos os casos de visão? Certamente que não. Contudo, desafiamos todos os fisiologistas a que apresentem uma que abranja todos os casos. Então, o Espírito está dizendo, a explicação que eu estou dando não vai explicar todos os casos de alucinação. Mas eu desafio vocês, ele está falando assim, virando para os médicos, os fisiologistas, a darem também uma explicação e respondam tudo. Uma que abranja todos os casos, porquanto nenhuma dão quando pronunciam as palavras sacramentais, sobre excitação e exaltação. Assim sendo, desde que todas as teorias da alucinação se mostram incapazes de explicar os fatos, é que alguma outra coisa há que não a alucinação propriamente dita. Seria falsa a nossa teoria se aplicássemos a todos os casos de visão, pois que alguns a contraditariam. É legítima se restringida a alguns efeitos. Então, ele está querendo dizer, em alguns casos, é uma alucinação mesmo, é a impressão de uma doença, de uma febre, que a pessoa está debilitada. Em outros casos, não, é uma coisa espiritual. Mas os cientistas condenam essa questão espiritual. Então, ele diz, vocês deem uma que responda a tudo, mas vocês também não podem. Né? Vocês também não podem, não. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 7 da bicorporeidade da transfiguração. Ô, Questão Rose, aí. desculpe essa pergunta inocente demais, mas esse trecho que a gente leu, eu imaginava que tudo era escrito por Kardec. Aqui tem resposta dos espíritos junto, É uma pergunta que Kardec está fazendo. É uma pergunta. mas Kardec ele faz pergunta a ele mesmo, né? ele faz a pergunta para os espíritos, para os espíritos, que vão responder através de um médium. Um médium, ele trabalhava com médiums. Então, as perguntas são feitas aos espíritos. E os Tá. espíritos respondem. Por isso que ele fala aqui, que quase todos, é até dito nisso, né? Grande parte dos ensinos do livro dos médios foram enviados pelos espíritos. Por isso que é aqui, ó, ensaio teórico, esse capítulo, deixa eu só pegar aqui do início, é o capítulo 6, das manifestações visuais, tá? Então, olha só a questão 100. Olha a questão 100. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes, sem contestação possível, são aquelas por meio das quais os espíritos se tornam visíveis. Pela explicação deste fenômeno, se verá que ele não é mais sobrenatural que os outros. Vamos apresentar, primeiramente, as respostas que os espíritos deram acerca do assunto. Primeira pergunta: podem os espíritos tornar-se visíveis? Entendeu?
Então, ele vai fazendo perguntas. Aí, na pergunta 100, ele faz um monte de perguntas, né? Tem uma nota, e ele vai por aí. Ele vai por aí fazendo as perguntas. Depois, ele vai entrar no ensaio teórico sobre as aparições. Agora, nós estamos estudando a teoria, terminamos de estudar a teoria da alucinação, que foi a questão 111. E aí vai, entendeu? Ele faz a pergunta, os espíritos vão respondendo. Ô, Agora, Rose, vale. lá no início do livro dos médiuns, Guia dos Médiuns e Evocadores, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Lá no início do livro, já diz isso. Ele já Aí, está dizendo que é dois espíritos. aí ele diz aqui, ensino especial dos espíritos, como disse a Joana, sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação, o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, grande parte do que está aqui são respostas dos espíritos. Lembra aquele questão 225, que é uma questão respondida por Heráclito, um tratado praticamente, né? Escrito por Erasto e Timóteo, né? Obrigado, Joana, e obrigado, Alberto, que tirou essa dúvida, podia ser que alguém tivesse essa dúvida, né? Então, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. 114. Esses dois fenômenos, que é bicorporeidade e transfiguração, são variedades das manifestações visuais. E por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá pela explicação que dele se pode dar que não estão fora da ordem dos fenômenos naturais. Assentam ambos no princípio de tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte. Se aplica ao perispírito dos encarnados, dos vivos. Sabemos que durante o sono o espírito a readquire da sua liberdade, não total, porque está ligado pela extensão do perispírito, que as pessoas chamam de cordão de prata, né? Isto é, isola-se do corpo, se afasta do corpo. E é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Então, quando você se afasta do seu corpo do desdobramento do sono, é que você tem a oportunidade de observar o seu corpo. Mas o espírito quer o homem esteja vivo, encarnado, quer morto, desencarnado, traz sempre um voltante e um semi-material. É, mais uma vez, uma ratificação que o espírito nunca perde seu perispírito. Já falamos isso nas questões 50. Vocês podem até anotar aí do lado dessa questão, do lado desse parágrafo, anota aí as questões 54 e 55 de O Livro dos Médiuns. Bota aí 54 e 55. Tá? Quando é dito, né, que o espírito nunca, a alma nunca está desligada do seu perispírito, tá? Que o espírito está sempre revestido de um envoltório ao perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que o espírito se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, aqui, nesse parágrafo, né, quando ele botou aqui, mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre um envoltório seu material que, pelas mesmas causas que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Então, eu vou botar aqui, ó, Livro dos Médiuns, dois pontinhos, 54 e 55, mostrando que a gente, né, está fazendo link com essa
com essa pergunta, com essa informação aqui. Você está fazendo link, né, que tratam do mesmo assunto. Aí ele diz aqui: há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos de que temos conhecimento pessoal e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros análogos, semelhantes, consultando suas próprias reminiscências. A mulher 115 de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas, que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essa aparição, não só porque na época em que se deu ela ainda nada conhecia do espiritismo, como também porque se produzia com muita frequência. Ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva e aquelas horas da noite provavelmente dormia. Assim, enquanto na sua casa a vendedora, seu corpo material repousava, seu espírito, com o respectivo corpo fluídico, e a casa era a senhora em questão. Então a vendedora estava dormindo na casa dela, mas ela dormia, desdobrava e vinha, com o perispírito dela, é claro, o espírito sempre está acompanhado pelo perispírito, na casa dessa mulher à noite. Por que motivo essa vendedora vinha na casa dessa mulher, que nem conhecia ela direito, né? E o que é o que se não sabe? Diante de fato de tal natureza, o espírita, iniciado nessa espécie de fenômenos, ter-lhe-ia perguntado. Disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição se eclipsava, sem que ela soubesse como, e de todas, igualmente, após a desaparição, cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, de modo a não poder ninguém penetrar-lhe no aposento. Esta precaução lhe deu a prova de que está sempre completamente acordada na ocasião de não haver sido choquete de um sonho. Quer dizer, a mulher, na hora que a vendedora de frutos entrava, ela via, aí a vendedora de frutos vinha entrar no quarto dela, quando desaparecia, ela levantava e ia na casa ver se as portas estão fechadas. As portas estão fechadas. Isso garantia a ela o quê? Eu estou desperta. Eu não estou dormindo, eu estou acordada. E estou vendo uma mulher andando dentro da minha casa. De outras vezes, viu da mesma maneira um homem que lhe era desconhecido. E certo dia viu seu próprio irmão, que se achava na Califórnia. Esse fato deve ter acontecido na França. Este se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa real que, no primeiro momento, acreditou que ele houvesse regressado e quis dirigir-lhe a palavra. Logo, entretanto, o vulto desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta que posteriormente lhe chegou trouxe-lhe a prova de que o irmão que ela vira não morrera. Essa senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Mas então, como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médios. Ela não tinha a mínima ideia que ela era uma médium. Mas ela era uma médium vidente natural. Porque não era. Ela não era hipnotizada, não era induzida a ver, né? Não entrava em transe. Não, ela via naturalmente. Estando no estado de vigília, como nós estamos agora, de repente ela via um espírito entrar porta fora, andar, dedicar. Tem pessoas que têm essa capacidade, né? Tem pessoas que têm essa capacidade de ver espíritos, né? Uma vez eu me lembro bem, né? Eu estava conversando com um amigo e a gente estava assim, meio desacertado de algumas coisas, né? Meio desacertado. Mas a gente se gostava muito, a gente se gosta até hoje. Mas estava havendo alguma coisinha entre nós e estava me desagradando. Então eu chamei esse meu amigo para a gente ter uma conversa. Aí nós saímos, né? Ele me deu uma carona. Aí nós fomos até o meu condomínio, onde tem o estacionamento. Falei, entra aí comigo.
com um carro do estacionamento. Falei para o porteiro, que era meu amigo, ele deixou, ele estacionou o carro. Eu disse, eu quero conversar com um negocinho com você. Começamos a conversar. E a coisa do mal entendido, eu não entendi o que você falou, eu também não entendi o que você falou, começamos a conversar. E percebemos que aquilo era um mal entendido. E a gente foi conversando, até um pouco de graça naquilo que estava acontecendo, naquela coisa boba, né? De repente, a gente estava sentado no banco da frente. Ele olhou para trás, ele é um médio vidente. Olhou para trás, você, atrás da gente, sentado no banco, tem um espírito sentado. Espírito amigo nosso, dos trabalhos, que esse amigo meu também é espírito. Dos trabalhos, ele está rindo da gente. Está rindo dessa bobeira nossa, né? De ficar bem assim, ai meu Deus, sei lá, sabe, bem bilindrado com o outro. E ele está rindo porque é uma bobagem, né? É uma bobagem que a gente estava falando. Ah, eu falei isso. Não, você falou, mas não foi isso que eu pensei, aquela coisa. E o espírito sentado atrás. Ele olhou e disse assim: Rosa, não, não olha, não, mas tem um espírito sentado aqui no banco de trás e ele está rindo dessa nossa conversa aqui. Então, nós temos pessoas que são médios. Eu me lembro que quando eu dava aula lá na sala de Miranda, né, a sala é sala no CEOI, terça-feira à tarde, eu dava a aula do curso do André Luiz. Joana, até durante, né, Joana, uns 2 anos, coordenou comigo, logo primeiro, no início, nosso lar, os mensageiros, seu Nada Luz, eu e Joana éramos coordenadores do curso de André Luiz, e lá se vai tempo, né? Então, eu me lembro que meu irmão. Estou voltando, tá, gente? Estou voltando aqui, rapidinho. Essa internet aqui, de vez em quando, né? Meu Zoom caiu também, aqui caiu aqui. Mas tudo bem. Aqui caminho também apagou o Zoom, apagou, você caiu, aí apagou, aí eu tive que voltar no Zoom de novo. Não Entendeu? entendi nada. João, Carmen, o seu caiu? Não, Anfitrião, não. você rapidinho, O tá? Não, meu também não. você passou para a Márcia, não foi para mim, não. Não, O meu também não caiu, não. não, ele foi, Ah, você passou agora. Você passou agora. ele caiu. O Zoom passa para outra pessoa. Aí, quando eu entrei, ele voltou para mim. Aí eu passei para você. Agora que Ah, se. tá bom, tudo bem. Tudo bem. Então, aí eu dava aula do curso André Luiz e Joana, e a gente sentava no fundo da sala, e normalmente atrás, encostado na parede, a gente botava os quatro, ficavam os quatro cadeiras. Sobravam, né? O pessoal ficava sentado em volta da mesa, a sala Madalena do Filomeno de Miranda é grande, uma mesa grande, e eu estava dando aula ali, encostado na parede no fundo, ficavam as três, quatro cadeiras. E meu irmão, como eu falei, tem uma grande mediunidade, né? Infelizmente, agora ele não está trabalhando. Aí, quando ele dava aula, ele dizia assim, engraçado, ele dizia, o quê? Você está ali dando aula, você e Joana estão dando aula, mas daquelas quatro cadeiras que estão encostadas na parede, tem quatro amigos espirituais participando do estudo. São coordenadores do curso. Ele via, né, de uma. Às vezes ele até confundia, não sabia. E ele já teve os probleminhas de não saber distinguir se é encarnado, se é desencarnado. Já teve umas saias justas por causa disso, né? De falar alguma coisa para a pessoa, achando que a pessoa estava acompanhada, e dizia assim: ah, sua mãe está aqui do teu lado, ah, vai você e sua mãe lá no centro. Aí a mulher, minha mãe, ai, meu Deus do céu. Ele via a filha acompanhando da mãe, mas de tão que ele pensava que ela estava encarnada mesmo. E falava para a pessoa se assustava, dava um problema danado. E aí ele falou assim: ah, tem quatro espíritos que ficam sentados aqui atrás, são coordenadores espirituais do trabalho. E cada trabalho tem coordenadores espirituais. E eles fazem parte do estudo aí com vocês. Então, né, acontece isso, de você estar ali participando do trabalho, né, e os espíritos estarem juntos de você ali. Né? Então, é aquilo que ela diz aqui. O motivo, no caso da mulher aqui, ver esse espírito, né? Ela não sabia. Então, ele diz aqui, diante de tal fato, natureza, um espírito iniciado nessa espécie de fenômeno, ter-lhe perguntado, disporei nenhuma ideia teve a senhora. De todas as vezes, a aparição
se eclipsava, né? Aí depois, aqui do caso já está no irmão. O irmão, ela viu o irmão. Eu pensei até que o irmão dela tivesse morrido, mas não, estava vivo. Né? Essa senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Então, tem pessoas com essa capacidade de ver os espíritos em estado de vigília. Não em transe, porque tem aquele que entra em transe e vê os espíritos. Mas essa não. Ela está em casa, de repente ela vê o espírito andando, né? Na casa dela, da rua. Isso se chama o vidente natural, tá? Mas então, como acima dissemos, essa mulher nunca ouvira falar em médios. Então, tem muitas pessoas que são videntes naturais, né? Que veem os espíritos. Questão 116. Outra senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso, que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava, às vezes, na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o perto da sua cama, sentado numa poltrona, e a tomar de quando em quando uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe por que motivo ali estava. Mas o senhor lhe fez sinal que não falasse e tratasse de dormir. De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, tendo se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez era ele realmente quem lá estava, encarnadinho. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante a sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo que se dera, que ela pensou que ele tinha vindo, mesmo à casa dela, fazer uma visita quando ela estava enferma, porque ela o viu tão nitidamente que pensou que ele veio, que agora ele foi mesmo visitá-la. Mas ela pensou que antes era ele mesmo, e que agora estava fazendo a segunda visita. O homem, muito espantado, declarou que havia, ao longo tempo, não tinha satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu o de que se tratava. Mas, não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente foi um sonho. Aí ela compreendeu. Ele veio do desdobramento do sonho, a minha casa. É o mais provável, dirão os incrédulos, os espíritos fortes, que para eles mesmos é sinônimo de pessoas de espíritos. O certo, entretanto, é que a senhora, de quem falamos, do mesmo modo que a outra, não dormia. Então é que sonhar acordada com outra, tiver uma alucinação. Aí está a palavra mágica, a explicação universal de tudo que se não compreende. Quando alguém não compreende uma coisa, diz o quê? É alucinação. Porém, já rebatemos suficientemente essa explicação, conseguiremos dirigir-nos aos que nos podem compreender. Então, aquela mulher, quando estava enferma, ela viu realmente. Ela era uma vidente natural. Ela estava em vigília, o homem chegou em espírito, encarnado, desdobrado, entrou na casa dela, ela tentou falar com ele, não conseguiu. Depois ele desapareceu. Depois, outro dia, ele veio visitá-la. E aí ela compreendeu. Quando ele disse, não, eu não vim aqui. Aí ela compreendeu que ela conhecia os fatos espíritas. Já sei, foi um espírito que me visitou. Mas se você contar isso para alguém, vão dizer o quê? Você está alucinando. É um sonho, você teve um sonho. Porque é a resposta para quem não compreende, né? E aí ele diz aqui, como, porém, eu já rebati muito essa questão, nós vamos prosseguir falando sobre essas coisas, mas eu vou me dirigir às pessoas que podem compreender. O que eu vou falar aqui é para quem entende das coisas dos espíritos. É isso que ele vai fazer. Então, gente, vamos colocar a data aqui da próxima semana? Semana que no dia 4, né? 4/7/25. A gente vai começar na questão 117 de O Livro dos Médiuns, né? Então, a gente vê, gente, quanta coisa interessante, né? Nós vamos encontrar nesse Livro dos Médiuns temas interessantes, temas que realmente, né, são importantes
para todos nós que somos médios. Vimos isso lá, e chamei a atenção do pessoal ontem, né? No capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas, quem quiser anotar aí, anote. Diversidade dos Carismas, capítulo 16, item 11. É realmente fantástico o item. O tema do item é condição pessoal do médium. Capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas, item 11, condição pessoal do médium. Olha, todos deveriam, que se interessam pela mediunidade, que trabalham com a mediunidade, ler esse item 11, do capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas. Como também, né, estudando a primeira aula do curso do livro Dos Bastidores da Obsessão, que começou hoje às 4 horas da tarde, está gravado, eu vou publicar lá no YouTube, e essa aula de Kardec. A gente vê que está tudo amarradinho, né? São temas que os médicos precisam conhecer para fazer o trabalho adequado, de boa qualidade. Por isso, a aula de ontem, nossa, Hermínio de Miranda dá uma aula para os médicos. É espetacular, espetacular. Quem puder, leia esse item 11 do capítulo 16 do livro Diversidade dos Carismas. É uma aula espetacular. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje, da tarde, noite de hoje, agradecendo a Deus, tá? O livro é Diversidade dos Carismas, Cris. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade. Eu vou ver se eu me lembrei agora, vou ver se eu tenho o PDF, eu mando para você, tá? Vou mandar o PDF do livro Diversidade dos Carismas para você. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade abençoada que Ele nos concede de estarmos aqui estudando e aprimorando os nossos conceitos sobre mediunidade, sobre obsessão. Afinal, somos espíritos imortais. Precisamos conhecer o que se passa conosco, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Eu vou pedir para a Carmen passar. Não, Carmen, pode ficar com o anfitrião, porque daqui a pouco vai ter a nossa reunião de irradiação para os irmãos enfermos físicos. Fica você com o anfitrião, não precisa passar para mim, não. Eu vou Ô, encerrar. Rose, Oi. esse livro Nos Bastidores da Obsessão, eu estou estudando com a Michelle aos sábados também. Ah, que maravilha. Que Aí maravilha. vai ser um reforço para mim. Ah, que beleza, que ótimo, né? Muito bom esse livro. Maravilha. Ah, é lindo, é maravilhoso, é maravilhoso. Então, nós vamos agradecendo a Deus, encerrando a nossa reunião. Desejo para todos vocês um bom fim de semana, de muita paz, de muita luz. Que o Senhor continue a ter misericórdia de todos nós, é o que nós precisamos. Um beijo no coração de todos.